Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O programa Visão Espírita hoje abordará um tema: influências espirituais. A nossa entrevistada, a companheira trabalhadora da causa espírita, divulgadora do espiritismo, palestrante, autora de livros, médium psicógrafa, diretora do nosso Departamento de Estudos da Mediunidade, da nossa USE Intermunicipal de Ribeirão Preto, Regina Tamburus Burim. Bem-vinda ao programa Visão Espírita. Obrigada, meu amigo, é um prazer estar aqui, uma grande alegria compartilhar com todos os companheiros as reflexões acerca da doutrina espírita. Sabe, Regina, eu já escutei, você já escutou, né? Todos nós já ouvimos situações que falam da presença dos espíritos entre nós, né? Eles estão ou não? Aliás, quem são esses espíritos que a gente fala que estão presentes? Porque dá a impressão que são algumas pessoas, são espíritos, nós não conhecemos, não sabemos quem são, né? Quem são esses espíritos que estão aí entre nós e aqui? Eles só estão presentes ou também nos influenciam? Então, é interessante que o tema, não é, proposto para as nossas conversas foi justamente mediunidade e influência espiritual. E aí, qual a diferença entre os dois, não é? A diferença é que mediunidade é um processo de comunicação, né? A mediunidade é o intercambiar entre espíritos em dimensões diferentes, tanto encarnados como desencarnados, como vemos em muitas obras, especialmente André Luiz nos traz muito isso, a possibilidade da mediunidade em dimensões diferentes no próprio plano espiritual. E quando nós falamos de influência, nós estamos falando de outra coisa praticamente, nós estamos falando de sintonia, né? Então, a mediunidade é o processo de comunicação e a influência é a sintonia. Espíritos são atraídos por afinidade. Então a gente sabe que eles estão aí, mas eles são atraídos por afinidade, pelos nossos pensamentos, pelo que nós vivenciamos, pensamos, por aquilo que somos. É da lei de Deus, não é? E esses espíritos, eles têm uma ação fluídica, claro, sobre todos nós. Essa influência pode ser boa ou pode não ser tão boa, dependendo daqueles que nos acompanham. Eu sempre acho muita graça porque a gente faz aquela ligeira comparação, né, com aquele ditado que a gente escuta desde o curso primário, não é? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. E Emmanuel diz, diga-me quem és e eu te direi com quem andas, não é? Então, os espíritos, eles vão conviver fluidicamente, e aí nós estamos falando de influência, exatamente com os iguais, semelhante atrai semelhante, né? E quando nós estamos nesta convivência, muitas vezes nós não nos apercebemos dela. É uma situação que nós temos que parar e pensar e refletir o que estamos sentindo, porque estamos vivenciando aquilo, de que maneira estamos vivendo, não é? Emmanuel comenta numa página muito linda do seu livro Estude Viva, lembrei-me dela agora, que chama
influenciações espirituais sutis. E ele diz: observe o seu comportamento, observe se você está sentindo alguma angústia, alguma ansiedade sem razão, se você está sendo levado até as raias do pranto e não há necessidade disso por nada que venha ocorrendo em sua vida, se você se sente triste sem motivo algum, se você está passando muitas vezes por pensamentos destrutivos, observe, porque isso pode não vir de você. Você pode estar sendo vítima de uma influenciação espiritual sutil. E isso é muito importante na vida da gente. Independente de quem nós somos, independente do momento que nós vivemos, nós temos que ter consciência daquilo que somos. Eu sempre digo que a grande maravilha da mediunidade é nos favorecer no autoconhecimento, é nos favorecer no autodescobrimento, no entendimento de quem somos, por que estamos vivendo aquilo, por que estamos passando por aquilo, e eventualmente, nesse propósito, buscarmos melhorar a nossa sintonia, buscarmos melhorar as condições com que nós estamos vivendo a nossa vida espiritual. Nós somos todos espíritos. Então, quando nós estamos muitas vezes muito emocionados, numa situação de muito carinho, muitas vezes nós somos acarinhados mesmo por nossos queridos que partiram antes de nós. Kardec diz, olha, não tem como a gente não entender que estamos rodeados pelos espíritos. E o fato principal é buscar a sintonia com os bons. Quando nós buscamos a sintonia com os bons, é com eles que nós estaremos envolvidos, não é? E eu digo, buscar a sintonia com os bons é ter bons pensamentos, é agir de maneira correta, é poder estar no dia a dia trabalhando com os nossos compromissos, com as nossas vivências materiais da forma mais tranquila possível, é poder ter uma palavra de carinho para os que estão ao nosso redor. Tudo isso faz com que a nossa sintonia melhore, com que nós sejamos cada vez melhores. E se eventualmente nós estivermos num momento mais difícil, onde sentimos a presença ou, digamos, a influência de companheiros menos nobres ou companheiros com maiores dificuldades na sua vivência espiritual, que nós possamos trabalhar nesse momento o processo dessa influência, não é? Emitindo ondas mentais salutares, fazendo uma prece, trabalhando os bons pensamentos. Nós não precisamos ficar o tempo todo preocupado, mas se em determinado momento sentimos a influência, essa situação pode ser revigorante no sentido da gente repensar a forma como a gente está levando naquele momento a nossa vida. Então, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Diga-me quem és e eu te direi com quem andas, não é? Sabe, Regina, nós espíritas, né, os espiritualistas, né, falam dos espíritos, da sua presença. É bom dizer que os espíritos que todos nós falamos nada mais é que nós amanhã, sem o corpo físico, porque dá essa impressão de que é um ente à parte, que alguém, né? Não, somos nós amanhã sem o corpo físico. Esses são os espíritos que compõem o mundo espiritual, e nós também achamos que o mundo espiritual está em algum lugar muito longe, muito distante, quando na verdade o mundo espiritual está integrado, nós estamos integrados a ele e ele pertinho de cada um de nós. Como é que percebemos essas influências espirituais? Mas como é que dica dá para você passar aqui para o nosso telespectador e para o nosso ouvinte? Olha, isso pode ser uma influência. Quando nós conversamos aqui, né, você sempre comenta
a respeito do programa Visão Espírita, falando dessa importância de levar os conceitos para todas as pessoas. E a gente nota, André, que de uma forma ou de outra, a grande maioria das pessoas tem uma preocupação com o mundo espiritual. Mesmo aqueles que vivenciam outras religiões, que acreditam muitas vezes de forma diferente do espiritismo no mundo espiritual, eles sempre estão atentos nas questões espirituais, porque é uma realidade tão grande, não é? Nós somos espíritos, nós vivemos isso e a cada vez mais, conforme vão passando os milênios, nós vamos cada vez mais, enquanto humanidade, percebendo essa questão formidável que é a vida espiritual. E quando nós falamos dessa influência, realmente a gente nota que o que mais as pessoas nos perguntam, o que mais elas buscam nas conversas é justamente saber como se livrar dessas influências, dessa forma de sentir às vezes que não é tão agradável. Por quê? Porque sim, a ação fluídica de espíritos sofredores ou espíritos brincalhões ou espíritos sem conexão com as vivências espirituais que estão vivendo ainda, como nós costumamos dizer, a vida da materialidade, ela gera distúrbios no nosso organismo, é inevitável. Então a gente escuta as pessoas falando, olha, eu entro no hospital e eu passo mal, eu não me sinto bem. Eventualmente eu brinco até com as pessoas e digo, mas então se você fosse um médico, um enfermeiro ou alguém que trabalhasse dentro do hospital, você estava perdido, porque era o dia inteiro se sentindo mal. Então tem que haver maneiras de nós conseguirmos manter a nossa vivência, manter a nossa vida e sabendo de que essas possibilidades ou essas influências, essa ação fluídica dos espíritos acontece. Então, a forma de nós nos protegermos é justamente uma prece, é justamente uma meditação, é justamente um olhar para uma natureza, um pensamento numa natureza. Eu costumo brincar com as pessoas, eu falo, você está sentindo alguma coisa, não precisa rezar o dia inteiro, não é? Você pode muito bem, às vezes até é complicado rezar o dia inteiro, né? Porque a pessoa vai se envolvendo naquela ação fluídica cada vez mais. Não, o mais importante é você modificar o tom do seu pensamento, ou seja, a sua sintonia. Então você está num hospital, que é um ambiente geralmente onde existe ali não só dos desencarnados, viu? Dos próprios encarnados, doentes, dos próprios familiares preocupados com os seus doentes. Existe ali uma ação fluídica mais pesada. Então é importante que a gente se proteja na hora de entrar. A proteção está justamente num pensamento bom, num modo de levar o melhor de nós para todas as situações. Então, esse é verdadeiramente o segredo, a gente estar com um bom pensamento, estar numa boa sintonia o tempo todo. Decaiu a sintonia? Faça uma prece rápida, volte o seu pensamento para os bons espíritos e aí busque boas ideias, não é? Busque boas ideias. Eu costumo dizer que não adianta pegar o celular e tentar olhar simplesmente as notícias ruins, que aquilo vai complicar. Mas você pode, não é, se distrair com uma conversa amiga, você pode pegar uma leitura e fazer rapidamente ali uma leitura que possa elevar o seu tom mental. Isso é muito importante para o nosso dia a dia, sabe, Zola? E a gente que vivenciou a mediunidade a vida toda, eu falo a vida toda porque é a vida toda mesmo, né? A gente sabe que aos poucos, e aí vem a importância da educação da mediunidade,
de você fazer uma escolha no sentido de conhecer um pouco mais os processos de educação da mediunidade, é justamente no sentido de facilitar esse trabalho consigo mesmo, de manter a nossa melhor sintonia. E naquela página de Emmanuel, Influenciação Espiritual Sutil, ele praticamente finaliza dizendo: quando você está realmente sentindo essa influenciação, e se ela persiste por vários dias, o que verdadeiramente acontece para muitas pessoas, é a hora de você procurar a casa espírita, é a hora de você procurar o passe, é a hora de você procurar ajuda para poder realmente, com a ajuda dos companheiros, conseguir estabilizar o seu tom mental e a sua vivência espiritual. Regina, no programa anterior nós conversamos sobre mediunidade, faculdade mediúnica e médiuns, né? E nos seus esclarecimentos, né, você vai mostrando que a faculdade mediúnica é algo natural, que todos temos em potencial, que é nosso sexto sentido, nossa condição de intercâmbio com aqueles que não têm mais o corpo físico, né? Esta condição mais intensa ou mais ativa para alguns favorece a maior influência espiritual ou não? O fato de ser médium que atua constantemente de forma a produzir fenômenos de psicofonia, psicografia, ou N fenômenos, essa influência espiritual ela é mais intensa? Ou quem tem essa influência mais intensa é um sinal de que tem uma faculdade para amadurecer? Como é que é isso? Sim, né? Emmanuel, sempre Emmanuel, grande filósofo, né? Ele nos diz, médiuns, na palavra aos médiuns, se não me salvo engano, acho que no próprio livro chamado Emmanuel, Psicografia do Chico, ele diz: médiuns, ainda hoje, o compromisso dos médiuns é de sacrifícios. Então, quando a gente escuta essa página do Emmanuel falando a respeito da mediunidade, a gente entende que nós temos, sim, uma facilidade maior de percepção do mundo espiritual, não é? Essa facilidade, é claro que, como eu disse há pouco, com o trabalho da educação da mediunidade, o trabalho de entender o que se passa conosco, de perceber como nós somos e de buscar o equilíbrio, a gestão das nossas emoções, não é? Tudo isso, a mediunidade nos ajuda muito em tudo isso, o processo de educação da mediunidade. Nós vamos então aprendendo a lidar com isso tudo. Mas é verdade que a missão dos médiuns ainda é sacrificial, porque muitas vezes você tem que, para o trabalho da mediunidade, o trabalho de esclarecimento dos espíritos, você tem muitas vezes que lidar com espíritos sofredores, com espíritos em processos de obsessão muito graves, espíritos que sofrem e que fazem sofrer, como diz lindamente a Sueli Caldas Schubert, espíritos que sofrem e que fazem sofrer, e nós temos que lidar com eles. E isso, de alguma maneira, é a missão sacrificial que o Emmanuel comenta. Agora, necessariamente, nós não precisamos estar com eles e sentir vamos dizer, essa ação fluídica malsã que muitas vezes eles estão transmitindo até por força das suas próprias dores. Nós não precisamos sentir o tempo todo. Quando nós trabalhamos a educação da mediunidade, nós conseguimos exatamente fazer como nós podemos dizer, quase que uma parede, não é? Ao nosso redor. Nós conseguimos nos manter
mesmo com o compromisso, mesmo com a vivência, mesmo sabendo que nós estamos com aquele irmão ali do lado, que às vezes amanhã ou depois vai para o esclarecimento no trabalho mediúnico, nós podemos manter aquilo com tranquilidade e até com alegria, sabendo que nós vamos estar colaborando e ajudando o irmão na sua caminhada. Mas não se apavorem os irmãos que estão no afloramento da mediunidade, não é? Porque, como diz, eu adoro ditados, sabe, Zola? Porque os ditados trazem claramente a mensagem de forma assim muito fácil. E a gente costuma dizer, Deus dá o frio conforme o cobertor, não é? Quer dizer, quando a gente está no afloramento da mediunidade, por mais que a gente ache que aquilo é tão difícil, que aquilo é tão complicado, porque é fato que a ação fluídica dos espíritos muitas vezes traz para nós distonias, desajustes orgânicos, não é? Porque atingem o nosso corpo físico, nós aos poucos vamos aprendendo a lidar com aquilo. E quando do afloramento da mediunidade, a gente já consegue sair dessa primeira situação, que é a situação de início do processo, já com esse aprendizado, já aprendemos a lidar com isso. E quando eu falo para as pessoas, elas falam às vezes para mim assim, o pessoal que está fazendo o estudo e educação da mediunidade, ele fala, mas como que eu vou saber? Eu falo, às vezes nós não temos nem consciência disso, mas nosso espírito entende, o nosso espírito aprende e o nosso espírito sabe lidar com a situação. É uma coisa impressionante de se ver. Eu não estou falando só de mim, eu estou falando de tantos e tantos irmãos que eu acompanhei nesse processo durante todos esses anos vivenciando estudo e educação da mediunidade. Eles chegam muitas vezes angustiados, agoniados, com tantas dificuldades de desajustes somáticos mesmo, não é? E aos poucos eles vão tomando confiança, eles vão lidando com aquela situação, aprendendo em espírito, porque a mediunidade é uma faculdade do espírito, a vivenciar esta troca, essa troca de ideias, essa troca de energias e, acima de tudo, não é? Vamos entendendo o que significa em mediunidade a prática da caridade. Regina, nós ainda temos um tempinho, eu vou colocar uma questão aqui, para que você, se puder nos responder em 2 minutos. Mediunidade dá dor de cabeça, dá dor de estômago, a influência espiritual dá dor no corpo. Essas situações existem ou não? Existem sim. Tá? Existem sim. Como eu falei, a ação fluídica do espírito, ele promove desajustes orgânicos. A gente costuma dizer, você está somatizando, ou seja, você está trazendo para o seu físico questões peculiares do seu psiquismo. E geralmente nós fazemos isso até com as dificuldades impostas pela vida, nos descontroles emocionais, nas questões de relacionamento no nosso dia a dia com os nossos familiares ou com o nosso trabalho. Mas, referentemente à mediunidade, quando há o afloramento, ela é uma situação mais intensa. Por quê? Porque há necessidade de despertar o indivíduo para o seu compromisso. E na necessidade de despertar o indivíduo para o seu compromisso, os espíritos permitem que essas distonias físicas aconteçam para que haja esse despertamento. Os propósitos que nós temos no dia a dia, muitas vezes ligados às questões das emoções, estão muitas vezes ligados também à ação fluídica de espíritos. Até porque,
como a gente já falou, quando eu estou emocionalmente travada, com problemas, frustrada, rancorosa, magoada. Isso tudo vai me trazer companhias de espíritos dentro dessa mesma situação, não é? Então, os espíritos que passam por mim. Eu costumo fazer uma analogia quando eu estou no trabalho de educação da mediunidade, muito singela, muito bobinha, mas que pode ajudar os companheiros. Eu costumo dizer que, às vezes, tem uma pessoa lá na esquina que, de repente, bebeu um pouco demais, ou qualquer coisa assim, está lá falando com ele mesmo, e nós passamos por ele, não é? E não falamos nada e seguimos em frente, e ele continua lá, falando sozinho com ele mesmo. Mas se nós passarmos por esse irmão e eventualmente falarmos alguma coisa ou dizer algum impropério, dizer, mas que indivíduo isso ou aquilo, não é? Muitas vezes ele vai se aborrecer conosco e nos acompanhar, brigando conosco e xingando por uns 2 ou 3 quadras. Espiritualmente é a mesma coisa. Se nós estamos vivendo uma situação, não é? Onde percebemos que estamos em casa, o ambiente não é favorável, a gente está sentindo que ali o ambiente está difícil para conversar, para um discutindo com o outro. Se nós entrarmos nessa situação com mágoa, com rancor, brigando ainda mais, nós vamos permitir que aqueles companheiros que eventualmente estão por perto e que sentem esses mesmos sentimentos, se aproximem e intensifiquem esses sentimentos. Senão, nós podemos simplesmente deixar com que eles passem e a gente também possa viver um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo, não é? Nós te agradecemos pelo carinho, pelo bate-papo no programa Visão Espírita sobre influências espirituais. Temos aí 15 segundinhos para sua despedida, para que a gente encerre este programa. Olha, bem rapidinho, no Livro dos Médiuns, Kardec diz que quando ele teve com o Espírito de Verdade, onde o Espírito de Verdade disse a ele, olha, eu vou te ajudar, eu vou estar com você 15 minutos para que você possa trabalhar esses conhecimentos novos da ciência espírita. Ele disse que perguntou para o Espírito de Verdade, eu entendo que você vai me ajudar, mas e na minha vida comum? Você vai me ajudar também? E o Espírito de Verdade diz a ele, não te ajudar a viver seria não te amar. Então nós temos, meus amigos, a ajuda de todos os companheiros que nos amam. Basta que a gente sinta a presença deles através dessa boa sintonia. Eles estão aí, fazem tudo por nós, nos ajudam, se envolvem nas coisas que nós estamos vivendo, procuram nos estimular para o bem, procuram nos iluminar para as coisas boas. Isso é influência espiritual. É essa que nós devemos buscar. Muito obrigada, queridos amigos. Desculpe que eu falo muito, tá? O programa Visão Espírita agradece a Regina, agradece ao amigo ouvinte, ao amigo telespectador e deseja que todos tenham boas influências espirituais. Pense em Deus, ore, cultive as belezas da vida, que quem estiver perto de ti também fará isto. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.